Bom, hoje nós vamos novamente falar de criaturas fantásticas, né? O nosso sexto vídeo de criaturas fantásticas. Então nós já falamos de hags, né? Que são as bruxas, fantasmas, vampiros, lobisomens, monstros do mar e muitos outros, né? Eu acho que nós vamos deixar eles aqui embaixo, os links para você conhecer, se tiver interesse. Que a nossa ideia de falar deles é que você conheça para que você coloque na sua história ou no seu mundo de fantasia. E hoje nós vamos falar de umas criaturas que não são tão comuns. Elas eram muito comuns, na verdade, nas lendas, nos mitos, né, e no folclore, mas que quando veio para a fantasia, elas, fora esses mesmos mitos e folclores, elas deixaram, os autores modernos terminam não usando tanto, que são os gigantes. Os gigantes possuem lendas em praticamente todas as nações do mundo, né? Embora as que nós conhecemos mais são, evidentemente, as europeias, né? Não, os celtas, as nórdicas, até as gregas, como a figura do Cíclope, né? Então então, por exemplo, você tem aquela história do Jack o Matador de Gigantes, né? Que veio das lendas alemãs. Dentro dos mitos celtas você tem Jack Acorrentado, que é um gigante que morava ali, habitava as estradas de Yorkshire e matava muita gente. Nós temos Balor, né, que era um gigante, era líder dos Fomori, que era inimigo dos Tuatha-Dé-Danann. Para quem não conhece Tuatha-Dé-Danann, são os deuses dos irlandeses, né? Então eles se tornaram os deuses, eles eram o povo que veio antes, né, dos irlandeses, e se tornou os deuses dos irlandeses. Então todos os deuses da mitologia irlandesa hoje são os Tuatha-Dé-Danann. E dentro deles você tinha dentro desses você tinha Bran, o abençoado, que era um gigante bonzinho, né? Ele aparece no Mabinogion, que é uma série de histórias e mitos ali do País de Gales, né? Bem interessante. Agora, para sua fantasia, vamos imaginar, você tem que imaginar um gigante nem tão grande. Por que eu digo isso? Porque senão, primeiro fica muito difícil pro seu personagem, que é humano, enfrentar ele. Depois, porque ele fica difícil dele se esconder, né? E você pensa assim, então a gente fala assim, olha, tem que ser uma coisa do tipo 3 ou 4 vezes o que é um ser humano, até uns 6 ou 8 metros no máximo, né? Nós até temos em outras mitologias gigantes do tamanho de montanhas, né, que até se disfarçam como montanhas, tem terra nas costas, né? Mas é estranho, porque, por exemplo, um bicho desse come o quê? Chega na hora de comer, tem que comer, né? Acho que a quantidade de comida tem que ser absurda, ele vai ter que dormir normalmente a vida, e aquela coisa assim, como é que o herói vai enfrentar um gigante que é do tamanho de uma montanha? Não vai, né? Porque a espada dele vai parecer um picado de pernilongo, né? Então assim, você tem que tomar um certo cuidado e não exagerar nos gigantes do seu mundo, né? Então, por exemplo, pode dizer que para não dizer que não tem, por exemplo, tem no mito japonês, tem o Gashaku, se eu bem me lembro, que é um esqueleto gigante, inclusive ele é muito grande, né? Ele é 15 vezes maior que o ser humano, imagina o tamanho do monstro, né? E ele mata pessoas e se alimenta delas para que os ossos dessas pessoas se transformem nele, né? Então é um mito bastante interessante. Nós temos, e assim, a gente vê pouco na fantasia, mas vê muito até nos desenhos animados. Você tem aquelas versões antigas do João Pé do Feijão, no Pé na Longa, né, no Pica-Pau. Mas a ideia, de repente, de você ter, né, um gigante, 2 gigantes, como eu falei, não muito grandes, né, para não ser exagero,
ali, né, atacando uma região e os seus personagens ele tem que enfrentar, é interessante, né? O gigante é muito normal em diversos RPGs de fantasia, né? E por exemplo, até a gente citou o Prêmio Abençoado, uma história até para um gigante, né, para uma história mais infantil, um gigante bonzinho, por exemplo, né? Uma história infantil seria bem interessante, seria uma coisa bem legal. Então, como você vê, funciona, né? Evidentemente, você vai ter que dar mais uma pesquisada, né, para conhecer mais sobre o tema, né? A nossa ideia aqui é sempre dar a dica para que você veja além disso, né? E é isso, acho que gigante é uma criatura fantástica que funciona, né, dentro do seu mundo, né? A gente pode dar umas histórias bem divertidas. Se você gostou, como a gente sempre comenta, deixa um like, ajuda a gente muito. Repassa isso pro seu amigo que escreve fantasia também, para que ele também, de repente, agregue essa ideia, né? Acho que a gente, falando um pouco do Cíclope ou do Bran, dá sempre uma ideia, pode criar uma ideia, falar, poxa, é bem legal. E essa é por isso que nós fazemos esses vídeos, né, para ajudar e para que vocês tenham ideias além das que vocês têm normalmente, né? Então, como eu falei, deixa um like, repasse para o seu amigo, comenta se você já viu em alguma história um gigante. A gente gosta muito de fantasia e, olha, eu vou dizer, eu não me recordo de praticamente nenhuma leitura minha ter visto. De repente, se você já viu, dá a dica aqui pra gente. Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Insta, no LinkedIn. Está sempre postando material novo, seja dica, respondendo pergunta, comentando sobre feira, né? Ou sobre o que está acontecendo no mercado editorial, né? Cultura e outras livrarias, tudo. Então, para ficar sabendo de tudo, né, siga a gente. E é isso. Até a próxima.